Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da plataforma Gonçalves Dias. Estou aqui mais uma vez com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está finalizando o estudo de trigonometria, né? Que foi o nosso assunto aí do quarto bimestre, quarto período do ano letivo de 2021. Já estamos aqui na reta final, já tem bastante coisa, bastante conteúdo que a gente já tratou desse assunto, né? A trigonometria é um assunto bastante vasto, né? Tem muitas aulas já lá na plataforma, vai lá, que você não assistiu às aulas ou quer tirar alguma dúvida, é importante que você reveja os vídeos, quem perdeu uma aula, que veja pela primeira vez, tá? Mas é importante que você fique, né, por dentro do conteúdo. Para isso é necessário que você assista a todas as aulas. Ok, galera? Então o que a gente está vendo aqui? Qual foi o último assunto que nós tratamos de trigonometria? Nós vimos transformação em produto. Quando eu tenho uma soma de duas razões trigonométricas, seja seno, seja cosseno, como transformar essa soma em um produto, né? A gente fala de transformação em produto, tá? Existem algumas fórmulas, né, que a gente mostrou para vocês na aula passada, que faz isso, né, que transforma uma soma ou uma subtração, né, de razões trigonométricas em um produto. Tá? E aqui só para relembrar, hoje é uma aula que a gente vai fazer exercícios sobre esse assunto, né? Mas vamos relembrar aqui as fórmulas. Ó, essa fórmula aqui, ela transforma a soma de dois senos em um produto, tá? Seguindo a seguinte equação, ó, seno de P mais um seno de Q vai ser igual a duas vezes a soma dos dois arcos, né, dividido por 2, que multiplica o cosseno da diferença desses dois arcos, P menos Q, dividido por 2. Tá? Essa é a fórmula que transforma a soma em um produto. Aqui você também tem a fórmula da diferença. Eu tenho um seno de P menos um seno de Q. P e Q são dois arcos. Pode ser 50 graus e 30 graus, né? Pode ser qualquer arco, inclusive em radiano. Então, o seno de P menos o seno de Q, aí você vai fazer o seguinte, duas vezes o seno de P menos Q, perceba que muda, né? O primeiro aqui do seno é a diferença, dividido por 2, e aqui no cosseno é a soma dividido por 2, né? Então, se você for analisar as duas fórmulas, né? O que houve aqui foi uma inversão, tá? Em relação à soma e à diferença, ok? Então, essas duas fórmulas são as que transformam soma em produtos do seno, né? Existem também essas duas outras fórmulas aqui que faz a mesma coisa, só que com cosseno, né? Você tem aqui, por exemplo, o cosseno de P mais o cosseno de Q, tá? Veja que nessa fórmula do cosseno não entra o seno, né? A fórmula do seno entra o cosseno, mas do cosseno, pelo menos a soma, não entra o seno. Então vai ficar duas vezes o cosseno de P mais Q dividido por 2, vezes o cosseno de P menos o Q. Já a fórmula da diferença do cosseno, não entra o cosseno, só entra o seno. Então vai ficar menos duas vezes o seno de P mais Q dividido por 2, vezes o seno de P menos o Q dividido por 2. Certo, galera? Então são essas quatro fórmulas aí que transformam, né, uma soma ou uma diferença de seno e de cosseno em um produto, beleza? Vamos ver aqui algumas situações, resolver aqui algumas questões para fazer a utilização dessas fórmulas, tá? Vamos responder aqui a primeira questão, letra A. Ele quer que a gente transforme em produto o seno de 80 graus menos o seno de 40 graus, beleza? Muito bem, então nós vamos usar essa fórmula aqui, né? Que é a fórmula da diferença dos senos, tá? Então aqui o P e o Q nessa nossa expressão aqui é o 80 e o 40, tá? Então nós temos o quê? Duas vezes, né? Duas vezes o seno de 80 menos 40, 80 graus menos 40 graus, tá? Dividido por
dividido por 2, certo? A diferença dos dois arcos dividido por 2, multiplicado pelo cosseno de 80 graus mais 40 graus dividido por 2, certo? Muito bem, a gente vê que isso aqui, turma, isso aqui é igual a 40, né? Se você subtrai aqui, 80 menos 40 dá 40, né? E essa soma aqui de 80 com 40 vai ser igual a 120 graus. Certo? Então, vamos lá. Quem vai ser o seno de 80 graus menos o seno de 40 graus? Então, você vai ter 2 vezes o seno de 40. Aliás, 40 não, 20, né, turma? Porque é 40 graus dividido por 2. Dá seno de 20, que não é um arco conhecido, né? Não é daqueles que a gente consegue saber o valor. Então, fica assim mesmo. Multiplicado pelo cosseno. 80 mais 40 dá 120, né? 120 dividido por 2 dá 60 graus. Acontece, galera, que o cosseno de 160 graus, esse sim, é um arco conhecido, né? Daqueles arcos notáveis. Aqueles que a gente sabe o valor, né? Quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é igual ao meio. O cosseno de 60 é igual ao meio. Então, turma, o que você pode fazer? Você pode tirar o cosseno de 60 e substituir por 1/2, né? Tá? Porque ele vale o meio. Então, você vai ter aqui 2 vezes o seno de 20 graus vezes 1/2. O que a gente pode fazer, turminha, aqui, ó, é cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Tá? Então, nós temos que o seno de 80 graus menos o seno de 40 graus vai ser igual ao seno de 120, ao seno de 20 graus. Pronto. Certo? Resolvemos aí. Nem transformamos em produto, na verdade, como você tinha um valor de um arco desse aqui, nós encontramos de fato o valor dessa subtração aqui e o resultado deu o seno de 20. Beleza? Vamos responder aqui a letra B. Na letra B, a gente vai usar a fórmula do cosseno da diferença, né? Você tem aqui cosseno de 35 graus menos o cosseno de 25 graus. Certo? Então, qual fórmula que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar aqui essa quarta fórmula aqui, que é a fórmula da diferença, tá? De dois cossenos. Beleza? Então, como vai ficar, turminha? Aqui começa com menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 multiplicado pelo seno. Aí você vai somar os dois arcos, né? 35 graus mais 25 graus. Isso aqui dividido por 2, certo? Aqui nós temos a diferença, o seno, né? Seno de 35 graus menos 25 graus dividido por 2. Certo? Então usamos aí direitinho a fórmula. Olha só, 35 graus somado com 25 dá 60, nessa soma aqui dá 60 graus. Ó. Mas lembrando que 60 graus eu ainda vou dividir por 2, certo? Aqui 35 graus menos 25 graus, isso aqui vai ser igual a 10. Lembrando também que esse 10 eu vou dividir por 2. Certo? Então vamos lá, ver quanto é que vai dar isso aqui. Então nós temos cosseno de 35 graus menos o cosseno de 25 graus vai ser igual menos 2 vezes o seno. Galera, aqui vai ficar 60 graus, né? Dividido por 2, vai dar 30, né? Então, seno de 30 graus. Ó. Certo? Aqui você vai ter 35 menos 25 deu 10, né? 10 dividido por 2 dá 5. Vezes o seno de 5 graus. Beleza, turminha.
Gente, mas aqui também, ó, esse arco aqui é um arco conhecido, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus, além dos seus suplementares, né? São arcos que a gente tem como determinar, né? São aqueles arcos notáveis. Então, seno de 30 é igual ao meio. Ele tem o mesmo valor do cosseno de 60. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou substituir esse seno de 30 graus por um meio. Pessoal, mas por que você não vai fazer a mesma coisa com o de 5? Porque o de 5 não é um arco notável. Né? Não são aqueles que a gente consegue determinar, a não ser que você tenha uma tabela. E você não é obrigado a decorar toda aquela tabela dos arcos. Né? Tem alguns arcos que você tem que saber o valor do seno, cosseno e tangente. Né? E tem outros não. Tá? Então de 30 graus, aqueles arcos notáveis. Então você vai ter o que? Menos 2 multiplicado por 1 meio multiplicado pelo seno de 5 graus. Certinho? Beleza, então você vai ter que o cosseno de 35 graus menos o cosseno de 5 graus. Aqui, turma, você pode cancelar, né, esse 2 aqui com esse 2 aqui, ó. Certo? Fazendo isso, você vai ter menos o seno de 5 graus. Certo? Então, completamos aí nossa primeira questão. Tá? Pode ser que tenha um exercício que ele traga os arcos em função de um X ou em função de um T. Né? Vamos ver como é que a gente faz esse tipo de situação aqui. A mesma coisa, né? Vamos aplicar a mesma fórmula, só que vai ficar em função do X ou em função de um T. Né? Você tem um parâmetro aqui desconhecido. Tá? Então, vamos apagar aqui para a gente responder a nossa segunda questão da nossa listinha de exercícios, né? Importante que você faça exercício, que você vá trabalhando essas fórmulas, né? Que aí fica mais fácil de você aprender, né? Matemática tem muita prática, né? Você exercitar aqueles conteúdos. Certinho? Então vamos lá. Vamos responder aqui a letra A. Ele quer saber o valor de y, né? Transformar isso aqui em produto. Então y vai ser igual ao seno de 5x mais um seno de 3x. Ok? Então vamos usar a nossa fórmula primeira aqui, né? Então você vai ter 2 vezes o seno de 5x mais 3x dividido por 2, né? Multiplicado pelo cosseno de 5x menos 3x dividido por 2. Da mesma forma que você fez com os arcos, você faz com os arcos também que estão em função de x. Tá? Então, esse y vai ser igual. 2 vezes o seno. Turminha, isso aqui, ó, esse carinha aqui, ele vale 8x. Né? Ele vale 8x. Você pegar 8x e dividir por 2, vamos fazer isso gradativamente. 8x dividido por 2, vezes o cosseno de 2x dividido por 2. Certo? E aí, para finalizar, você divide, né? Você vai dividir 8 por 2 e divide 2 por 2, né? É que você cancela. Então, você vai ter 2 vezes o seno de 4x vezes o cosseno de x. Pronto. Transformou aí em produto, né? Transformou a expressão aqui em um produto de senos. Transformou a soma em um produto. Beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui a letra B agora, turminha. Letra B também é a fórmula da soma, né? Y vai ser igual ao seno de 3x mais o seno de x. Certo? Vamos usar novamente aí a fórmula da soma. Então você vai ter 2 vezes o seno de 3x mais x dividido por 2, tá? Vezes o cosseno da diferença, né? Vezes o cosseno de 3x menos x dividido por 2. Ok?
Então, beleza. Então, y vai ser igual a 2 vezes o seno de 4x dividido por 2, certo? Vezes o cosseno de 2x dividido por 2. Beleza? E aí você vai ter que o valor de y, né, é igual a você divide o 4x pelo 2, faz essa divisão aqui, ó, dividindo 4x pelo 2, e aqui você pode dividir também, né? Na verdade, você pode aqui cancelar esse 2 com esse 2, tá? Então você vai ter 2 vezes o seno de 2x vezes o cosseno de x. Pronto. Né? Fácil quando você lembra da fórmula, né? Você lembra da fórmula, a questão fica bem tranquila de responder. Tá? Importante, por isso que é importante fazer bastante exercício, porque a partir do momento que você vai fazendo, você vai memorizando a fórmula. As demonstrações dessas fórmulas, elas existem, mas elas são trabalhosas de você fazer. Tá? Então, se você estiver fazendo uma prova do Enem, é muito complicado você deduzir a fórmula lá na hora, né? Você vai perder muito tempo. Tá? Quando você trabalha bem esses exercícios, repete essas fórmulas, elas ficam mais fáceis, né, de serem memorizadas. Beleza? Então vamos para a nossa última questãozinha aqui. Y igual, aqui é a letra C, y vai ser igual ao cosseno de 4t menos o cosseno de 2t. Turminha, essa aqui é a fórmula da diferença dos cossenos, né? Então, qual dessas 4 fórmulas a gente vai usar? Essa última aqui, ó. Tá? É o cosseno de P menos cosseno de Q. É aquela que começa com um termo negativo, né? Você usa os senos somente, né? Começa com menos 2, aí você usa o seno, a soma dos arcos dividido por 2 e a diferença, né? É uma fórmula do cosseno, mas que na sua estrutura só tem seno. Okay? Então vamos lá. Então y vai ser igual a menos 2 multiplicado pelo seno. Aí você vai somar os dois arcos e dividir por 2. Os arcos nesse caso aqui é 4t e 2t. Tá? Soma 4t mais 2t e divide isso aqui por 2. Certo? Multiplicado pelo seno agora da diferença, ó. Veja aqui na fórmula que você vai subtrair os dois arcos e dividir por 2. Tá? Então, vezes o seno de 4t menos 2t dividido por 2. Certinho? Então, vamos lá. Fazer essa soma aqui, ó. Vamos resolver essa soma aqui. E vamos resolver essa diferença aqui. Então, nós vamos ter y igual menos 2 multiplicado pelo seno de 6t dividido por 2, né? Somando 4t com 2t dá 6t, multiplicado pelo seno. Aí você tem a diferença, né? 4t menos 2t, isso aqui é igual a 2t dividido por 2. Certo, turminha? Beleza. Agora, para finalizar a conta, né, você vai só realizar aqui essa divisão, né? Vou dividir aqui o 6 pelo 2 e aqui eu vou dividir o 2 pelo 2, né? Na verdade, a gente pode cortar esse 2 com esse 2. Por que essa operação corte? Porque quando você divide o 2 pelo 2, o resultado dá 1. E quando 1 está multiplicando o t, 1 na multiplicação é elemento neutro, né? Por isso que você pode cortar, que ele não vai influenciar na sua conta. Tá? Então, y vai ser igual a menos 2 seno de 3t, que multiplica o seno de t. Tá? Transformamos aí essa expressão em um produto.
Certo, galera? Então, turma, na aula de hoje a gente viu que fórmula da transformação. Veja, na trigonometria tem várias relações, né? De transformar em produto, de arco duplo, de relações trigonométricas. Então, tem muitas fórmulas que relacionam as razões trigonométricas, tá? Isso é importante que você assista todas as aulas para conhecer todas as relações e não ter dificuldade em trigonometria. Beleza? Então um abraço a todos, espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.